o comercial para quem nos acompanha pela Fast TV. A gente já volta com muito mais informação para você aqui no Contexto Metrópolis. Seguimos pelo YouTube falando de Flávio Bolsonaro mais uma vez, porque o movimento do Flávio em defesa do fim da reeleição parece ter um objetivo eleitoral imediato: tentar aproximar lideranças da direita e ampliar o apoio à candidatura do senador à presidência da República. A estratégia mira principalmente 3 nomes considerados importantes para a campanha: Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Nicolas Ferreira. Os 3 têm forte influência entre eleitores da direita e poderiam ajudar a ampliar o alcance da candidatura de Flávio. Até agora, porém, segundo aliados do senador, a participação deles na campanha tem sido discreta. Na avaliação de estrategistas ligados a Flávio, existe uma razão para essa cautela. Michele, Tarcísio e Nicolas também são vistos como possíveis candidatos à presidência no futuro. Se for reeleito governador de São Paulo em 2026, Tarcísio não poderá disputar um novo mandato em 2030 em São Paulo. Nesse cenário, aliados consideram natural uma eventual candidatura dele ao Palácio do Planalto. Michele, caso seja eleita senadora em outubro, também estaria no meio de um mandato em 2030, o que permitiria uma disputa presidencial. Já o Nicolas poderá concorrer à presidência a partir de 2031, quando completará 35 anos, idade mínima que é exigida para o cargo. Por isso, a eleição de Flávio em 2026, seguida de uma possível tentativa de reeleição lá em 2030, poderia sim atrapalhar os planos de Tarcísio, de Michele e de Nicolas. É nesse ponto que entra a proposta pelo fim da reeleição. Flávio aposta que a ideia pode criar um ponto de convergência entre os 3 e facilitar um maior engajamento deles em sua campanha. Para dar mais peso à proposta, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, que é o coordenador da campanha do Flávio, tem atuado como uma espécie de avalista nessa iniciativa. Em entrevista ao portal Platô, Marinho afirmou que Flávio pretende trabalhar pelo fim da reeleição já durante uma eventual transição de governo, caso ele seja eleito presidente neste ano. A proposta, porém, não é nova entre os bolsonaristas. Jair Bolsonaro também defendia o fim da reeleição em 2018, quando chegou à presidência. Durante o mandato, ele avançou com a mudança e acabou tentando, sem sucesso, conquistar um segundo mandato em 2022. Esse é um assunto que eu quero muito falar com o Felipe, porque Flávio Bolsonaro foi perguntado, deve ter aí uns 30 dias, sobre esse assunto reeleição. Ele disse: sim, eu sou contra a reeleição, quero manter esse projeto contrário à reeleição, contanto que o mandato presidencial seja mais longo. Então aí já tem um porém, já tem uma determinação na cabeça dele, uma ideia de que o mandato presidencial seja maior, né, aí de, 8 anos, assim como um Senado, como um senador. E aí, com um mandato maior, você já garantiria praticamente uma reeleição. Então, ele respondeu: sim, eu sou favorável a ter esse projeto contrário à reeleição, porém, para mim, isso só vale se o mandato presidencial for mais longo. Ou seja, Felipe, existe um porém. Se esse porém não existir, pode ser que o Flávio Bolsonaro volte atrás nessa questão do fim da reeleição. E, neste momento, me parece, sim, que esse assunto tem um tom eleitoreiro de aproximar Michele e Tarcísio para que os dois apoiem Flávio na campanha deste ano. Eu vou te confessar uma coisa, Neila, eu não gosto muito dessa ideia de acabar com a reeleição, não. A reeleição, na minha opinião, é um instrumento interessante para premiar um bom governador, né? Um bom presidente da República. Então, não vejo sentido nenhum em você não permitir a reeleição. O que está por trás da discussão é que a pessoa que está no cargo consegue mobilizar a máquina de tal forma que consegue, talvez, fazer com que a opinião pública, no ano de eleição, mude favoravelmente ao governador, né? ao presidente, no caso. Né? Mas eu acho que nós temos que aprimorar o instrumento da reeleição. Nós temos que aprimorar a democracia. Né? Por que não dar mais instrumentos para os outros candidatos que estão vindo sem ter a máquina na mão, por exemplo? Né? Por que não você ter a possibilidade, por exemplo, né, de ter mais restrições, né, no ano de eleição,
a quem está no cargo, né? Talvez tirar, né, o governador, né, que não precisa sair do cargo de governador, o presidente precisa sair do cargo de presidente da presidência da República no ano de eleição. Então, na minha opinião, é muito mais importante você aprimorar a democracia, aprimorar o instituto da reeleição, do que proibir, né? Eu acho que não teria um sentido proibir. 4 anos nele é muito pouco, né? 4 anos você não muda a cara de um país, né? Então você necessariamente precisa de mais anos. Por isso que a discussão se acabar com a reeleição, tem que aumentar o mandato presidencial para 6 anos, o que na prática, no meu modo de ver, é muito pior, né? Porque você pode tirar o governante em 4 anos. Se você aumentar o mandato, né, você está preso, engessado aquele governante, por pior que ele seja. Tudo bem que no caso do México, por exemplo, é bom lembrar, o México tem um plebiscito no meio, né? Sei lá, é um mandato de 6 anos, né? No quarto ano, a população vai às ruas e vai votar se aceita ou não aceita prorrogar o mandato do presidente da República por mais 2 anos, né? Talvez seja um critério melhor do que aumentar puramente o mandato sem ter essa regra de recall, que, na minha opinião, é muito importante, né? E você acaba premiando, né, no caso de mandato maior, o governante ruim, né? É importante que ele seja sempre colocado à prova pelos eleitores, para a sociedade, e pode decidir se quer ou não quer manter ele no cargo. Olha, a gente tem pesquisa